Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos pontos-chave do informativo de jurisprudência 763 do STJ. É aquele de 14 de fevereiro de 2023. Isso aí. A nossa ideia aqui é trazer uma visão assim bem clara e direta das decisões mais recentes, né? Para facilitar a vida de quem precisa estar atualizado. Com certeza. E os informativos do STJ são tipo uma ferramenta essencial para a comunidade jurídica se atualizar. Exato. Mas olha, não é só saber o que foi decidido. É fundamental entender o porquê, sabe? O raciocínio do tribunal por trás de cada tese. Perfeito. E hoje é o primeiro bloco dessa nossa conversa, focado em 6 julgados específicos, desse informativo 763. Vamos lá? Então, começando pelo AGINT na reclamação 41.841, lá do Rio de Janeiro. O tema é processo civil, a discussão era: quem julga reclamação contra a decisão de turma recursal que vai contra a jurisprudência do STJ? Ah, essa é clássica. E a resposta, agora, ficou com os próprios tribunais de justiça. Exato. É que assim, a lei dos juizados, a 9.099, não falava nada sobre isso, né? Era omissa. O STJ até tinha uma resolução, a 12 de 2009, que cuidava disso, mas ela foi revogada. Certo. Aí veio a resolução STJGP número 3 de 2016 e delegou essa competência para os TJs, para as câmaras reunidas ou sessão especializada deles. Entendi. Mas atenção, né? É só para julgar divergência com o que eles chamam de jurisprudência qualificada do STJ. Seria. Súmulas, teses de repetitivo, IAC, IRDR, essas coisas mais consolidadas. Na prática, isso define direitinho onde reclamar, né? Para uniformizar as decisões nos juizados estaduais quando contrariarem o STJ nesses pontos. Ficou claro. Seguindo do processo civil, tem os embargos de declaração nos embargos de divergência em recurso especial 1213143 do Rio Grande do Sul. Aqui o papo é sobre o princípio da não surpresa, aquele do artigo 10 do CPC novo. Uhum. E o STJ disse que, olha, não viola esse princípio se o juiz só der uma classificação jurídica diferente para fatos e pedidos que já estavam ali no processo. O famoso iura novit curia. É, exatamente. Esse princípio da não surpresa, ele não é absoluto, sabe? O juiz tem o poder-dever de aplicar o direito correto aos fatos que as partes trouxeram. É o da mihi factum dabit tibi jus. Certo. Então, se os fatos e os pedidos já foram debatidos, o juiz pode e, na verdade, deve dar o nome jurídico certo para a situação, mesmo que as partes não tenham usado aquele nome específico. Não precisa ouvir as partes de novo só sobre isso. A lei, né, todo mundo tem que conhecer. A decisão reforça muito isso. Faz todo sentido. Mudando um pouco de área, vamos para a segunda sessão. Petição 12.602 do DF. Direito Civil e Processual Civil. Tema quente. Prescrição para pedir de volta dinheiro pago a mais por reajuste abusivo em plano de saúde. Assunto delicado. E o STJ bateu o martelo. Manteve o tema repetitivo 610. Ou seja, o prazo é o trienal, 3 anos, pelo Código Civil de 2002. Ou 20 anos, se for o caso da regra de transição do Código Antigo. Pois é. E o interessante aí foi que tentaram rever esse tema, sabe? Ah, é? Com base em quê? Usaram um julgado da Corte Especial sobre repetição de indébito em telefonia. Nesse caso da Corte Especial, o prazo fixado foi de 10 anos, pela regra geral do artigo 205. Queriam aplicar isso para os planos de saúde também. E não colou. Não colou. A segunda sessão disse, não, peraí, fez um distinguishing ali. O tema 610 é específico para nulidade de cláusula de reajuste em plano de saúde. Isso é enriquecimento sem causa e tem prazo próprio de 3 anos no Código. O caso da telefonia era outro contexto, cobrança indevida. Então, eles acharam que era cedo para superar o tema 610 para fazer um overruling e mantiveram o prazo de 3 anos para dar segurança jurídica. Importante essa definição. Agora, virando a chave para o direito penal militar. Terceira sessão, conflito de competência 191.358, lá de Mato Grosso do Sul. O crime é o do artigo 324 do Código Penal Militar, inobservância de lei, regulamento ou instrução. E a decisão foi bem direta. Se a denúncia não falar qual foi a norma violada e qual o prejuízo concreto para a administração militar, ela é inepta.
tem que trancar o processo. Exatamente. Esse artigo 324 é um belo exemplo de norma penal em branco, né? O tipo penal precisa ser completado. Para ter justa causa, para a acusação ser válida, o Ministério Público Militar precisa dizer direitinho qual foi a lei, o regulamento, a instrução que o militar descumpriu e qual foi o prejuízo real para a administração militar. Tem que detalhar. Tem que detalhar. Nesse caso aí, a denúncia foi muito genérica, não fez isso, então a decisão reforça essa exigência de precisão na acusação, né, para garantir ampla defesa nesses crimes. Fundamental mesmo. Continuando na terceira seção e no penal, mas agora comum e processual. Conflito de competência 192.033, de São Paulo. A dúvida era: quem julga a falsificação de carteira funcional de servidor do Judiciário da União? Boa pergunta. Resposta: Justiça Federal. Isso, e aqui o STJ fez outra distinção importante, um distinguishing com a súmula 546. Que fala do uso, né? Exato. A súmula 546 trata do uso de documento falso perante a Justiça Federal. E aí, geralmente, se o documento em si não é federal, vai para a Justiça Estadual. Mas aqui o crime era a falsificação mesmo. Ah, entendi a diferença. Embora a regra geral pudesse até levar para a estadual se a vítima direta fosse um particular, o STJ entendeu que falsificar um documento funcional federal, que tem lei própria e tudo mais, atinge diretamente a fé pública e um serviço da União. Então tem interesse direto da União ali. E isso chama a competência da Justiça Federal pelo artigo 109, inciso 4 da Constituição. Bem explicado. E para fechar este bloco, o recurso especial 1675985 do DF, julgado pela primeira turma, envolve direito administrativo, civil, financeiro. A questão era a natureza jurídica e a prescrição da taxa de ocupação em contrato de concessão de direito real de uso, a CDRU, de bem público. Certo. E o STJ definiu prazo prescricional de 10 anos. Isso. A chave aqui foi entender o que é essa taxa. O STJ disse que não é tributo, nem taxa, nem imposto e também não é preço público, é uma receita patrimonial. Ela vem do uso de um bem público que foi cedido por um direito real, que é a CDRU. Que está lá no Código Civil e num decreto-lei antigo, né? Exatamente. E por não ser dívida tributária, nem se encaixar naquelas prescrições de 5 anos, nem a do decreto 29.010 para dívidas contra a Fazenda, nem a do Código Civil para dívidas líquidas em instrumento assino, aí tem que aplicar a regra geral de prescrição do Código Civil, Que é a de 10 anos. que é a decenal, do artigo 205. A consequência prática é que a administração tem um prazo maior para cobrar esses valores. Muito bom. Esses foram, então, os destaques dos primeiros 6 julgados que a gente separou do informativo 763 do STJ para essa análise. Decisões bem variadas, né? Passamos por competência, prescrição, até direito penal militar, administrativo. Mostra bem a diversidade de temas que chegam lá no tribunal. Sem dúvida. E a nossa exploração desse informativo não para por aqui. Vamos continuar analisando outros julgados importantes no próximo bloco. Combinado. Até lá! Olá! Estamos de volta, continuando nossa análise do informativo 763 do STJ. Vamos seguir com os próximos julgados. Vamos lá. O primeiro que a gente separou aqui é o RESP 2.033.904, lá do Rio Grande do Sul, segunda turma. É direito previdenciário e tributário também. Certo. E o que ficou decidido nesse? Então, o STJ, ele basicamente reafirmou o entendimento. Sabe aqueles valores que o empregado paga, tipo, a parte dele no Vale Transporte ou no auxílio alimentação? Sim, é com a participação. Exato. O tribunal disse que esses valores integram, sim, a base de cálculo da contribuição previdenciária que a empresa paga e também das contribuições para terceiros e para o SAT-TRAT. Ah, então entra tudo no cálculo da empresa. Imagino que a lógica seja porque essas verbas não estão naquela lista de exceções da lei, né? A Lei 8.212. Justamente, o artigo 28, parágrafo 9º, tem um rol que é taxativo do que não entra na base de cálculo. Se não está ali, a regra é incidir a contribuição. É uma posição que já está bem consolidada lá no STJ, viu? Entendi. É sempre bom relembrar, porque o impacto financeiro disso para as empresas é direto, né? Com certeza, mexe direto no cálculo dos tributos. Bom, seguindo aqui, temos um de processo civil, é o RESP 1.947.309, da Bahia, também da segunda turma. Esse sobre cumprimento de sentença.
Aquela dúvida de qual recurso usar. Isso mesmo, a situação é aquela. O juiz analisa a impugnação ao cumprimento de sentença, ele até acolhe uma parte do que o devedor pediu, mas a execução vai continuar pelo valor restante. Certo. E aí? O recurso é. Agravo de instrumento. Não tem jeito. E se a parte entrar com apelação, por exemplo? Acontece, né? Pois é, mas aí complica. O STJ foi claro. Isso é erro grosseiro. E sendo erro grosseiro, não dá para aplicar o princípio da fungibilidade, sabe? Aquele que permite aceitar um recurso no lugar do outro. Mas... então, não tem jeitinho. Não. A sistemática do CPC atual separou bem as coisas, né? Decisão que extingue a execução toda, aí sim cabe apelação. Mas se só resolve uma parte, como a impugnação, sem acabar com a execução, o caminho é o agravo. Errar nisso é arriscado. Tem que ter muita atenção na hora de recorrer nessa fase. Bom, vamos mudar um pouco de área agora. Direito Civil, um caso da terceira turma em segredo de justiça, sobre alimentos. Esse é bem interessante e comum na prática. Imagina a situação. O pai deve alimentos e parte dessa obrigação é, sei lá, pagar a refeição da escola. A mãe vai lá e paga essa despesa para não deixar o filho sem. Ok. A pergunta foi: essa mãe pode simplesmente entrar no lugar da criança, lá na execução de alimentos, e cobrar esse valor específico que ela pagou do pai? E a resposta foi? Não imagino. Exatamente, não. O STJ entendeu que não acontece a subrogação automática nesse caso. Ou seja, ela não vira a credora daquele valor dentro da execução de alimentos. Por quê? Porque o direito a alimentos é da criança. É pessoal, intransferível. Para reaver o que gastou, a mãe tem que entrar com uma ação de cobrança separada contra o pai. Não dá para misturar na execução de alimentos do filho. Entendi a lógica jurídica. Protege a natureza do crédito alimentar. Mas na prática, mais um processo para a mãe, né? Pode parecer mais complicado, mas a forma de manter as coisas separadas. E, importante, a prisão civil, que é uma medida drástica da execução de alimentos, não poderia ser usada para cobrar essa dívida específica que a mãe pagou, né? Faz sentido. E falando em prisão civil, o próximo caso que você separou, também da terceira turma, envolve justamente isso, né? Isso. Só que por outro ângulo. A questão era, é possível converter a prisão civil do devedor de alimentos, que seria em regime fechado, para prisão domiciliar? Em que situação? No caso específico de a devedora ser mulher, mãe e responsável pela guarda de outro filho, um filho pequeno de até 12 anos de idade? E aí o STJ permitiu essa conversão, buscando fundamento em outra área. Permitiu sim. Eles aplicaram, por analogia, uma regra lá do Código de Processo Penal, o artigo 318, inciso V. Essa regra foi incluída pelo Marco Legal da Primeira Infância e prevê a prisão domiciliar para a presa provisória que está nessa situação. Ah, interessante essa aplicação analógica. Sim, o foco foi na proteção integral da criança que depende dos cuidados da mãe. É uma forma de compatibilizar a necessidade de cobrar a dívida alimentar com a proteção desse outro filho menor. Uma decisão bem humanizada, eu diria. Concordo. Mostra uma sensibilidade importante. Bom, seguindo, temos o RESP 1951656, de novo, do Rio Grande do Sul, terceira turma. Agora, processo civil de novo, sobre intimação. É sobre o réu revel, aquele que foi citado, mas não se defendeu, não constituiu um advogado nos autos. A dúvida era, num processo eletrônico, basta a intimação dele pelo portal eletrônico do tribunal? Ou ainda assim precisa publicar a decisão, tipo a sentença, no órgão oficial? E qual foi a conclusão do STJ? Precisa publicar no órgão oficial como o Diário da Justiça eletrônico, mesmo no processo eletrônico. Mas por quê? Não seria mais simples só pelo portal? O STJ se baseou no artigo 346 do CPC de 2015, que exige essa publicação para o réu sem advogado. Existe a lei do processo eletrônico, que até dispensa a publicação no órgão oficial em certos casos, mas o tribunal entendeu que essa dispensa só vale se a parte tem advogado cadastrado no sistema. Ah, entendi. O advogado cadastrado tem o dever de consultar o portal. Mas o réu revel sem advogado... Exato, não se pode presumir que ele vá acessar o portal. Então, para garantir que ele tenha ciência da decisão, especialmente da sentença, a publicação no órgão oficial ainda é necessária. É uma garantia do contraditório, né? Clareza importante, mesmo na era digital. E para fechar este bloco, temos um AESP, o 218730, do Paraná, julgado pela quarta turma. Direito Civil,
sobre bem de família. Isso. A discussão aqui foi sobre aquela exceção à impenhorabilidade do bem de família. A lei diz que o bem de família do fiador em contrato de locação pode ser penhorado, certo? Certo, essa exceção é bem conhecida. A pergunta foi: essa exceção vale também para o devedor solidário no mesmo contrato de locação? Boa pergunta. E aí? A resposta foi não. O STJ manteve a interpretação restritiva das exceções à impenhorabilidade. Fiador é uma coisa, devedor solidário é outra figura jurídica, mesmo que ambos garantam a dívida. Então, a proteção do bem de família do devedor solidário permanece mesmo na locação? Permanece. A exceção legal é específica para o fiador. Não se pode estender automaticamente para o devedor solidário. A regra geral de proteção à moradia da família prevalece para ele. Ótima distinção. Bom, cobrimos bastante coisa de novo, assuntos bem relevantes para a prática. Sim, decisões importantes do dia a dia forense. E a nossa análise do informativo 763 continua. Nos vemos no próximo bloco para discutir mais julgado. Olá, seguimos aqui com a nossa análise do informativo 763 do STJ. Agora a gente entra no último bloco, tá? Com os 6 julgados finais que selecionamos para hoje. Vamos lá. Bom, para começar tem um caso interessante. De direito civil e também envolve o ECA. É o ARESP 571.709, lá de São Paulo. Ah, sim, esse aí. A discussão era sobre a responsabilidade dos pais, né, por mensalidades escolares. Mas num caso específico, quando o contrato foi assinado só por um terceiro. Pensa num avô, por exemplo. Exato. E a decisão do STJ foi, olha, nesse cenário, os pais não têm responsabilidade solidária automática não, tá? E por quê? Qual o fundamento? É que a solidariedade, né, aquela coisa de todo mundo dever junto, ela não se presume. Ou tá na lei, ou tá no contrato. É o básico lá do Código Civil, o artigo 265. Certo. Aí assim, os pais têm sim o dever de dar educação, isso tá no Código Civil, tá no ECA, e se um deles assina o contrato da escola, aí sim, o outro responde junto, são solidários. Ah, entendi a diferença. Isso. Mas se foi um terceiro, sei lá, a avó, que foi lá e assinou sozinha, sem os pais concordarem, sem participarem, aí não dá para cobrar deles com base naquele contrato. É uma distinção importante, até daquele outro caso famoso, o RESP 1472316. Faz todo sentido. Então é um recado para as escolas também, né? Hay que ver direitinho quem está assinando. Com certeza. Ficar atenta na hora de contratar com terceiros. E falando em limites, né? Limites da responsabilidade, limites da atuação, teve uma decisão sobre medida cautelar, não teve? Algo sobre o juiz poder agir de ofício? Teve sim. Foi uma decisão da 4ª turma, num processo que corre em segredo de justiça, mas o ponto principal é esse mesmo. O juiz pode dar uma cautelar sem ninguém pedir? Ou ir além do que foi pedido? Pode. O STJ reafirmou o chamado Poder Geral de Cautela, que está lá no CPC, no artigo 297. Se o juiz entender que aquilo é necessário, é fundamental para garantir que a decisão final do processo tem alguma utilidade, ele pode sim determinar uma medida, mesmo que não tenha pedido específico. Tipo uma decisão ultra petita na cautelar. Isso não viola aquele princípio da adstrição do juiz ficar só no que foi pedido? Então, a decisão diz que não viola, porque o objetivo aqui é maior, é garantir a eficácia, a utilidade do processo lá na frente. É um instrumento para preservar o direito. Pode dar um exemplo prático? Claro, imagina uma briga por patente. A empresa pede só para outra parar de usar a invenção. Mas o juiz percebe um risco enorme da outra empresa quebrar e não ter como pagar uma indenização futura. Aí o juiz, mesmo sem ninguém pedir, determina que a empresa deposite um valor todo mês, tipo uma garantia. Isso seria ultra petita, foi além do pedido inicial, mas foi para assegurar o resultado prático. Claro, tem limites, né? Se a medida for exagerada, dá para ajustar. Entendi. É uma flexibilidade importante para o juiz, então. Agora, mudando um pouco, vamos para consórcios. Teve o RESP 2.006.681, do Rio, sobre honorários. Isso, esse caso tratou da condenação em honorários de sucumbência. A 4ª turma definiu que não dá para condenar o consórcio isoladamente a pagar honorários quando um recurso que ele apresentou junto com as empresas consorciadas não é nem conhecido. E por que não pode condenar o consórcio?
Porque o consórcio, via de regra, não tem personalidade jurídica própria para ser parte em juízo ou para ser responsabilizado financeiramente dessa forma, de maneira autônoma. Ele é só uma união temporária de empresas para um fim específico. Ah, tá. Então, se o recurso do consórcio não foi aceito por falta de legitimidade dele mesmo, quem arca com os honorários dessa parte? Aí a responsabilidade, se houver, seria das empresas que formam o consórcio, entende? A cobrança tem que ser direcionada a elas, não à figura do consórcio em si. Importante saber disso para quem lida com consórcios em processos, né? Muito importante. Mudando de área, agora, Direito Penal Militar, HC 754-059, de São Paulo. Competência da Justiça Militar. O que ficou decidido? Olha, a quinta turma bateu o martelo numa questão bem recorrente. A Justiça Militar não tem competência para julgar crime comum, tipo homicídio, lesão corporal, essas coisas, quando ele é cometido por um policial militar de folga. De folga. Tem mais detalhes. Sim. De folga, sem farda, usando meios próprios, pensa no carro particular dele, na arma particular se tiver, e numa situação que não tem nada, absolutamente nada, a ver com a função militar dele. Entendi. Mesmo com aquela lei de 2017 que ampliou os crimes militares? Mesmo com a Lei 13.491, porque o critério essencial continua sendo: o militar tem que estar em serviço ou, pelo menos, agindo em razão da função. Se ele está totalmente na vida civil dele, de folga, numa briga de bar, por exemplo, e comete um crime comum, aí é justiça comum. Exatamente. Vai para a justiça comum como qualquer outra pessoa. Delimita bem o alcance da justiça militar. Certo. Ainda na área criminal, mas processo penal agora. Teve uma decisão sobre prova digital, né? Num inquérito sigiloso. Essa é crucial hoje em dia, né? Quinta turma de novo. A tese é forte. São inadmissíveis as provas digitais, tipo conteúdo de um computador, de um celular apreendido, se não tiver uma documentação completa, detalhada, mostrando como a polícia garantiu a cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Explica melhor. É todo o procedimento para garantir que a prova que está sendo analisada é exatamente a mesma que foi coletada lá no início e que ela não foi alterada, manipulada no meio do caminho. Integridade, autenticidade da prova. E para a prova digital, como funciona isso? É mais complicado, é bem mais técnico, o ideal é registrar tudo. Quem coletou, como coletou, onde armazenou, quem acessou depois, quando. Usar técnicas como o espelhamento, que é fazer uma cópia exata, bit a bit, do dispositivo, e calcular o hash. Hash. O que é isso? É tipo uma assinatura digital única do arquivo ou do disco. Qualquer mínima alteração no conteúdo muda completamente o hash. Então, se você calcula o hash na coleta e depois, de novo na perícia, e os dois batem, você tem uma segurança de que o conteúdo está íntegro. Nossa, e se a polícia só apreende o HD e não faz nada disso? Aí, segundo essa decisão, a prova pode ser considerada inválida. Inadmissível. Porque não tem como garantir que aquele conteúdo não foi modificado. É uma exigência do Código de Processo Penal, artigo 158 e seguintes, aplicado ao mundo digital. Um alerta importante, então, para o rigor técnico que se exige. A defesa ganha um argumento forte aí se a cadeia de custódia falhar. Sem dúvida. Para fechar, vamos para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma decisão da sexta turma sobre execução de medida socioeducativa. Isso. O STJ considerou ilegal uma prática que, infelizmente, às vezes acontece. Manter o adolescente cumprindo a medida, por exemplo, internação, só porque o juiz acha que o tempo foi pouco, foi curto, mesmo que ele já tenha melhorado. Exatamente. Mesmo que os relatórios técnicos dos psicólogos, assistentes sociais, mostrem que os objetivos pedagógicos da medida já foram alcançados, que o plano individual dele foi cumprido, que ele está evoluindo bem. Então, o tempo não pode ser o único fator para manter a medida. De jeito nenhum. A lei que rege isso, a lei do SINASE, fala em brevidade e excepcionalidade da internação. O foco tem que ser na reeducação, na ressocialização, não só em punir por um tempo X. E se o ato infracional foi grave? Isso não pesa? Pesa na hora de aplicar a medida, mas não para manter o adolescente lá depois que os objetivos foram cumpridos. Manter só por causa do tempo, ou só pela gravidade inicial e ignorando a evolução positiva, desvirtua tudo. A decisão do juiz para manter tem que ser fundamentada em elementos concretos, ligados ao plano individual, à necessidade pedagógica atual, e não só numa impressão subjetiva de que foi pouco tempo. É entendida. Reforça o caráter pedagógico mesmo.
Bom, fechamos então. Vimos bastante coisa importante hoje, né? Desde responsabilidade dos pais em contrato escolar, passando pelo poder do juiz na cautelar, a questão dos consórcios, a competência da justiça militar, o cuidado com a prova digital e agora o foco pedagógico no ECA. Foi uma boa revisão desses pontos do informativo. Com certeza. E assim a gente encerra a análise do informativo 763 do STJ. Queria agradecer a quem acompanhou a gente até aqui. Obrigada pela audiência e fica o convite. Se inscrevam no canal para não perder as próximas análises, os próximos conteúdos e, se gostaram, deixem aquele like para fortalecer. Isso aí. Valeu e até a próxima. Até mais!